Desde os dias em que Israel vivia sem rei, fazendo o que parecia certo aos seus próprios olhos, o povo voltou a se afastar de Deus, e como consequência, foi entregue nas mãos dos filisteus por 40 longos anos. Mas, mesmo em meio à opressão, Deus não havia abandonado seu povo. Foi nesse cenário de escuridão que começou a história de um dos personagens mais fortes e mais contraditórios da Bíblia, Sansão. A narrativa começa com um casal da tribo de Dan. Manoá e sua esposa viviam em Zorá, e a mulher era estéril. Até que, certo dia, o anjo do Senhor lhe apareceu e anunciou algo extraordinário. Ela teria um filho. Esse menino seria separado desde o ventre, como nazireu, consagrado a Deus, e começaria a livrar Israel da mão dos filisteus. O anjo deixou instruções claras. A criança não deveria beber vinho, nem comer coisas impuras, e nenhuma navalha passaria sobre sua cabeça. Assim está escrito em Juízes capítulo 13. Quando Sansão nasceu, o texto bíblico diz que o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Juízes 13, 24-25. Desde cedo, ficava claro que havia algo diferente naquele jovem. Sua força não vinha apenas de músculos, mas da presença de Deus sobre ele. Já adulto, Sansão desceu até Tina e se apaixonou por uma mulher filisteia. Esse foi o primeiro de muitos relacionamentos problemáticos em sua vida. Seus pais tentaram dissuadi-lo, mas Sansão insistiu. A Bíblia afirma que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus. Juízes 14:4. Mostrando que Deus age até mesmo em meio às falhas humanas. No caminho para pedir a mulher em casamento, um leão apareceu diante de Sansão. Tomado pelo Espírito do Senhor, ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Mais tarde encontrou mel no corpo do animal, um detalhe que se tornaria importante em sua famosa charada no banquete de casamento. Durante a festa, Sansão propôs um enigma aos filisteus. Se eles não conseguissem decifrá-lo, teriam de lhe pagar 30 mudas de roupa. Incapazes de resolver, pressionaram sua esposa, até que ela o traísse e revelasse a resposta. Cheio de ira, Sansão cumpriu a aposta, mas se afastou, deixando a esposa, que acabou sendo dada a outro homem. O ciclo de vingança começou ali. Sansão amarrou tochas às caudas de 300 raposas e as soltou nos campos dos filisteus, queimando plantações, vinhas e olivais. Emeritaloká. Os filisteus mataram sua esposa e o sogro. Sansão respondeu com ainda mais violência, entrando em uma espiral de conflitos. Em outro episódio marcante, Sansão foi amarrado por homens de Judá e entregue aos filisteus, mas, quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, as cordas se tornaram como fios queimados. Ele encontrou uma queixada fresca de jumento, e com ela, matou 1000 homens. Depois disso, clamou ao Senhor exausto e sedento, e Deus fez brotar água de uma rocha. Esse relato está em Juízes capítulo 15. Apesar de ser juiz em Israel por 20 anos, Sansão nunca deixou de flertar com o perigo. Seu ponto fraco sempre foram suas paixões. Em Gaza, entrou na casa de uma prostituta, e escapou carregando os portões da cidade nas costas. Mas seu maior desafio ainda estava por vir. Sansão se apaixonou por Dalila, no vale de Sorek. Os líderes filisteus a subornaram para descobrir a fonte de sua força. 3 vezes Sansão mentiu, e 3 vezes Dalila tentou entregá-lo, até que, cansado da insistência, revelou a verdade. Sua força vinha do voto nazireu, simbolizado por seus cabelos nunca cortados. Se eu for rapado, a minha força se irá de mim. Juízes 16 e 17. Enquanto dormia, Dalila mandou cortar suas 7 tranças. Sansão acordou achando que tudo continuava igual, mas o texto é devastador. Ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Juízes 16 e 20. Fraco, foi capturado, teve os olhos vazados, e foi levado para a prisão, onde passou a girar um moinho como escravo. Mas a história não termina na derrota. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Em um grande festival ao deus Dagom, os filisteus levaram Sansão ao templo para zombar dele. Entre 2 colunas, Sansão fez sua última oração. Pediu a Deus força apenas mais uma vez, para se vingar de seus inimigos. Então, apoiando-se nas colunas centrais, empurrou com toda sua força. O templo desabou, matando milhares de filisteus, incluindo seus líderes. E o texto conclui: foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram em vida. Juízes 16 e 30. Sansão foi sepultado entre Zorá e Estaol, na sepultura de seu pai. Sua história é marcada por contradições, força e fraqueza, chamado divino e escolhas erradas, propósito e desobediência. Mas também revela um Deus fiel, que cumpre seus planos mesmo através de homens falhos. A história de Sansão nos lembra que dons sem caráter podem nos levar à queda, mas que o arrependimento sincero ainda pode gerar redenção. Mesmo no fim, Deus ouviu o clamor de Sansão. E isso nos mostra que enquanto houver fôlego, ainda há esperança.